Moral Graham era esposa de um fazendeiro. Uma mulher de sorriso tímido, mas não se deixe enganar, era uma mulher muito forte. A história conta que no dia que Billy Graham nasceu, ela passou a tarde inteira enlatando feijões. Era uma mulher que trabalhava no pesado. Eles eram fazendeiros, então ela cuidava da horta, ordenhava vacas, enlatava os legumes, tudo isso para que a colheita do seu marido fosse bem sucedida. Moral nunca foi para a faculdade, nunca estudou, não fez grandes discursos, nem escreveu livros, mas ela deixou um legado. Ela era uma mulher que orava. E como ela orava! Mãe de 4 filhos, o seu filho mais velho era o tão famoso Billy Graham. A história conta que foi ela que incutiu no seu filho o amor pela Bíblia. Mesmo quando ele não tinha interesse nenhum pela palavra, ela continuava citando para ele porções da Bíblia, até que elas finalmente penetraram no coração daquele menino. E a frase, a Bíblia diz, se tornou a marca registrada do seu filho Billy Graham. Moral foi casada com William Graham por 46 anos. E quando ele morreu, ela sentiu uma dor muito profunda. Mas apesar disso, ela não se envolveu em atividades inúteis. Ela se dedicou ainda mais à oração. Ela passou a dedicar ainda mais tempo e mais zelo orando pelos filhos, pelos netos, pelos bisnetos, pela sua família. Uma vez, quando parecia que a perna dela ia ser amputada por conta de uma enfermidade que tomou aquele membro, ela suportou a dor com todas as forças que ela tinha, até que a infecção foi embora. Então ela disse: Deus não nos conforta para a gente ficar confortável. Deus nos traz conforto para que a gente se torne pessoas que confortam outros. Moral era capaz de decorar e de recitar passagens bíblicas muito grandes de cor, e ela também tinha muita facilidade de pegar essas passagens e aplicar à sua vida diária ou à vida diária de outras pessoas. A Moral tinha um hábito, todos os dias ela estudava a Bíblia, e isso fez com que ao longo da vida ela se tornasse uma mulher com um conhecimento bíblico impressionante. Mesmo no fim da vida dela, sabe, quando a sua saúde começou a ficar debilitada e ela precisou de uma enfermeira em tempo integral para cuidar dela, ela dizia: Deus ainda não me recolheu porque ainda existe trabalho de oração a ser feito. A hora que terminar esse trabalho, então ele vai poder me levar para a glória. Quando ela ficava sabendo que alguém estava doente, que alguém tinha uma necessidade especial, ela já pegava aquela causa como dela e se dedicava a orar pela pessoa. Mas não só isso. Ela fazia com que a enfermeira pegasse um envelope, ela escrevia um bilhetinho, colocava alguns dólares dentro daquele envelope e enviava para a pessoa necessitada. Um dia, quando o Billy estava realizando uma das suas grandes cruzadas na França, ele ligou para casa para falar com a sua mãezinha e ela citou para ele um texto que está escrito na Bíblia. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por você e de pedir que você seja cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Uau, que legado essa mulher deixou! Que graça da parte de Deus, uma mulher agonizando no final da sua vida, com muitas dores e sofrimentos, poder ter nos lábios palavras de esperança e dizendo pro filho que ela nunca parou de orar por ele e continuava fazendo aquilo. Poucas semanas depois desse episódio, Moral foi chamada para estar com o Senhor. Ela faleceu, mas quer saber de uma coisa? O seu legado continua vivo na vida dos filhos, dos netos, dos bisnetos e agora da história. Essa mulher de Deus, firme e determinada, ofereceu seu filho Billy ao mundo. Eu não sei se você sabe, mas provavelmente Billy Graham foi o homem que pregou para mais pessoas na face da terra. A história diz que não houve outro evangelista como ele. Billy já aconselhou muitos ministros, muitos presidentes e mais do que aconselhar, ele orava com eles. Ele realizou simplesmente mais de 400 cruzadas em uma média de 185 países. Ele recebeu uma medalha de ouro do Congresso americano e também um prêmio da Fundação Ronald Reagan. Mas acima de tudo, Billy Graham viveu uma vida coerente, com um único foco: compartilhar com as pessoas o amor e as boas novas do Evangelho. Moral orava para que seu filho Billy se tornasse um evangelista de fama mundial. Ela ensinou ele a amar Deus e a crer nas Sagradas Escrituras. Moral Graham foi uma mãe que mudou o mundo.